Fala. Boa tarde a você, internauta, que está conosco nesse momento. Seja bem-vindo ao Comitê Responde. Esse é o primeiro programa que nós estamos fazendo, desse espaço de debate, desse espaço de informação. E hoje, com um tema muito relevante, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. E quando a gente diz reforma da Previdência, nós estamos aqui a tratar da PEC 287, a proposta de emenda à Constituição, de número 287, que foi enviada por Michel Temer ao Congresso Nacional no final do ano de 2016. E para debater esse tema, que já tem sofrido modificações na Câmara dos Deputados, em especial na comissão especial para tratar a respeito do tema, a gente convidou duas pessoas aqui, dois especialistas no tema. O primeiro é o André, que é técnico do INSS, já trabalha há algum tempo no Instituto Nacional de Seguro Social e também é graduado em Economia e mestre em Economia pela Universidade Federal. Seja bem-vindo, André. Boa tarde, Miqueias, boa tarde, internautas. É um prazer estar aqui, no comitê, como o Miqueias adiantou. Realmente são temas de extrema importância que afeta quase a totalidade dos trabalhadores. Então espero que a gente consiga ajudar um pouco os internautas, esclarecer algumas dúvidas nesse ponto que está o debate atualmente, que é no substitutivo apresentado à PEC 287. Ok. E também está conosco o professor Rodrigo Gama, técnico do INSS. Ele é bacharel em Direito e também mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em Direito Previdenciário pela UGV, certo? Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Miqueias. Cumprimento a todos os internautas. Agradeço o convite. Acho que é um espaço importante para a gente poder discutir e dialogar sobre essas propostas que estão aí e, como disse o André, vão afetar quase que a totalidade de todos os trabalhadores. Muito bom. E você, internauta que já está nos assistindo, não se esqueça de compartilhar essa transmissão ao vivo. Ajude nós a levar conhecimento, a levar informação para outras pessoas. Convide seus amigos para participar desse debate. Você pode fazer perguntas, deixar seus comentários aí na nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Participe conosco, mande sua sugestão, seu comentário e vai ser muito produtivo, vai ser um debate muito importante. Bom, então eu começo agora com o Rodrigo já para as perguntas. Nós estamos hoje tratando de uma proposta de emenda à Constituição que é chamada de reforma da Previdência. Apesar de ter esse nome, a PEC 287, ela afeta outras áreas da Seguridade Social? Bem, Miqueias, a Seguridade Social, após 88, ela é composta por 3 subsistemas. Então, conforme o texto constitucional, nós temos dentro da Seguridade Social o subsistema Saúde, o subsistema Previdência e o subsistema Assistência. Analisando o texto da PEC, nós verificamos que tem mudanças substanciais da Previdência, mas alguns pontos também da assistência vão ser alterados. Então, respondendo a sua pergunta, essa proposta não altera somente a Previdência. Altera mais a Previdência, mas alguns pontos também ela afetará a assistência social. Ok. E essa reforma, ela vai afetar quais tipos de trabalhadores, quais categorias? Ela vai afetar os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os militares dos estados, os militares das Forças Armadas, eles também serão atingidos? Bom, no Brasil nós temos vários regimes de previdência. Então, a gente tem um regime que se chama Regime Geral de Previdência, que abarca os trabalhadores da iniciativa privada, e temos os regimes próprios de previdência social, destinados aos servidores públicos estatutários. A reforma proposta pelo governo, ela vai afetar tanto os trabalhadores da iniciativa privada, os abrangidos pelo Regime Geral de Previdência, quanto os trabalhadores do serviço público, os pertencentes a regime próprio de previdência. Os militares, eles por entrarem em reserva, o governo entendeu que num segundo momento vai se discutir a questão dos militares, Então aí teria uma diferença entre aposentadoria e reserva, e os militares, por não se aposentarem, entre aspas, porque eu entendo que a reserva é sim uma espécie de aposentadoria, eles seriam, a aposentadoria deles seria revista no segundo momento. Interessante.
Bom, então para a gente começar a discutir mesmo as reformas, né, a proposta de reforma, em especial do regime geral de previdência. Quais são os tipos de aposentadoria para o trabalhador urbano que nós temos hoje? Quais são as possibilidades de aposentadoria que nós temos hoje? Bom, em relação ao regime geral de previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, o INSS concede 4 tipos de aposentadorias. São elas aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade. Cada um desses benefícios tem regras próprias. A aposentadoria por invalidez exige a invalidez total e permanente e um número mínimo de 12 contribuições. A aposentadoria por idade para os trabalhadores urbanos exige 65 anos para os homens, 60 anos para as mulheres, com 180 contribuições. Já a aposentadoria por tempo de contribuição exige 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para as mulheres, sem exigência da idade mínima. E por fim nós temos a aposentadoria especial, que é aquela destinada aos trabalhadores que se sujeitam a condições insalubres de trabalho, ou agentes que prejudicam a saúde do trabalhador a longo prazo. E aí nós temos 3 tipos diferentes de tempo de contribuição, que seria 15, 20 ou 25 anos. Então essas, Miquel, são as aposentadorias que o INSS atualmente concede. Para o trabalhador urbano. Trabalhador urbano, isso. Ok. E se essa reforma for aprovada, vai ter algum tipo de aposentadoria que vai ser extinto? Algum tipo que tem atualmente? Se a reforma for aprovada, haverá alguma modificação? E quais são as modificações nesses tipos de aposentadoria que permanece? Então, o que a gente entende é que o governo vai estabelecer uma idade mínima para se aposentar. Portanto, fica extinta a aposentadoria por tempo de contribuição. Mais à frente a gente vai explicar em detalhes como que vai acontecer essa mudança. Então não bastará somente 35 anos de contribuição para o homem ou 30 anos de contribuição para a mulher. E essa pessoa vai precisar também implementar uma idade mínima. Essa é a principal mudança. Entendi. Rodrigo, e para o trabalhador rural, quais são as regras atuais e quais são as possibilidades de mudança se essa reforma for aprovada? Os trabalhadores rurais, por previsão constitucional, eles se aposentam por idade 5 anos antes do estabelecido para os trabalhadores urbanos. Então, como os trabalhadores urbanos, os homens se aposentam com 65, se a gente diminuir 5 anos, os trabalhadores rurais se aposentam aos 60 e as mulheres trabalhadoras urbanas se aposentam aos 60 e, portanto, tirando 5 anos, as mulheres trabalhadoras rurais se aposentam com 55. Então, seria 60 para os trabalhadores rurais homens e 55 para as trabalhadoras rurais mulheres. Exigidas uma comprovação de pelo menos 15 anos de atividade rural. Então essa seria a aposentadoria por idade. Além da aposentadoria por idade, nós temos a aposentadoria por invalidez para os trabalhadores rurais. Aí segue a mesma lógica do urbano, Tem que comprovar pelo menos 1 ano de atividade rural e a incapacidade total e permanente. Ok, obrigado. Agora eu falo um pouquinho com o André sobre os professores. Atualmente, os professores também têm regras diferenciadas para se aposentar. Os critérios para eles são diferenciados. Quais são atualmente os critérios e esse texto substitutivo? O que ele propõe? Olha, como você adiantou, Miquel, os professores, aqui entendendo professores até o ensino médio, ensino básico, fundamental e médio, porque os professores de ensino superior eles já entram na regra normal dos demais trabalhadores. Isso é importante, já que a gente está discutindo muito com universidades também, Então os professores da universidade já perderam esse direito, os direitos diferenciados, Então no regime geral, os professores da iniciativa privada, eles se aposentam por tempo de contribuição, mas com algumas características peculiares, Eles precisam de 5 anos a menos de contribuição do que os trabalhadores normais. Então, os homens precisam de 30 anos de contribuição, as mulheres precisam de 25. Não existe idade mínima, assim como para os demais trabalhadores. E eles ganham um bônus no cálculo do fator previdenciário. O fator previdenciário, para quem não sabe, é um índice criado lá em 98 que ele reduz a aposentadoria para quanto mais nova a pessoa for. A regra é, quanto mais novo você é, menor é o resultado da sua aposentadoria. Os professores ele tem um cálculo um pouco mais vantajoso, no caso do fator previdenciário.
Então, no regime geral, eles não têm idade mínima, precisam de 30 anos homem e 25 anos mulher para se aposentar. No regime próprio, o tempo é o mesmo, né? Você também precisa de 30 anos para os homens e 25 para as mulheres. E tem idade mínima, né? A idade mínima também tem um bônus de 5 anos da regra geral. Os professores homens precisam ter 55 anos de idade mínima e as mulheres 50 anos. Então essa é a regra de hoje, né? Dos professores. E quais são as propostas de mudança no texto substitutivo? Uma primeira coisa que especificamente para os professores, né, na proposta original enviada da PEC, eles estavam retirados, né, não tinha nenhuma diferenciação para os professores. No substitutivo aprovado na comissão da Câmara, foi estipulado algumas regras diferentes dos professores. No caso da idade mínima, ela foi estabelecida para os dois regimes da mesma idade, que é 60 anos, sem diferenciação entre homem e mulher. Então esse é um lugar que a PEC contrariou um pouco do resto da lógica, né? E não houve diferenciação entre os sexos. Então tanto os professores quanto as professoras, aprovado o substitutivo da maneira como ele está, passariam a precisar chegar aos 60 anos para se aposentar, e o tempo de contribuição foi estabelecido em 25 anos, para ambos os sexos. A diferença é que o cálculo, né, mais tarde a gente vê isso, mas os professores são jogados no mesmo cálculo geral, que a gente vai depois ter oportunidade de discutir ainda, mas então é isso. Não tem diferença entre homem e mulher, 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ok, obrigado. André, outra pergunta aqui, que também gera muita dúvida para o pessoal. Atualmente, as pessoas que trabalham em local, em condições de risco, e também em locais insalubres, eles têm regras diferenciadas para se aposentar também. Com essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, muda alguma coisa para eles, para essas pessoas que se aposentam mais rápido, né, por estar em condições insalubres ou então em condições de risco? Sim, muda também para essas categorias, né? Uma primeira coisa que é colocado primeiro vamos para o cálculo, né? No caso da aposentadoria especial, que o Rodrigo já tinha elencado, né, como um dos tipos de aposentadoria, lá no começo, que a pessoa precisa ter 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição exclusivamente nessas atividades, a pessoa leva hoje 100%, né, da média dos salários. Então não tem aplicação de fator previdenciário, não tem nenhuma redução. Na substitutivo, o cálculo é o mesmo, né? Eles vão cair, todo mundo cai, praticamente todas as categorias caem na mesma forma de cálculo. Então, a aposentadoria especial, a primeira coisa é essa, você joga na regra geral de cálculo. Uma outra característica importante dessas atividades é que, até hoje, existe a possibilidade de converter tempo especial em comum, né? Se um trabalhador trabalha em condições especiais, né, sujeito a risco, mas ele não é a vida inteira nessas condições, ou seja, sei lá, dos 30 anos de serviço, 20 anos ele está em condições especiais, o restante não, esse tempo ele pode usar ele para se aposentar normalmente, mas ele conta como um pouco mais de tempo, ele ganha um bônus, né? Isso, de fato, ele foi prejudicado. Sim. Né? Isso conta para uma aposentadoria comum, que não é exclusivamente especial. No substitutivo não existe mais essa possibilidade, né? A partir da aprovação do substitutivo, os novos períodos laborados, se ele for especial, ele só vai se contar como especial com uma aposentadoria exclusivamente em atividade especial. Para as demais aposentadorias, ele vai contar como um tempo comum. E a PEC também, ela indica a criação de uma idade mínima, né? No texto joga isso para uma lei complementar, mas estipula a regra de que ela seja no mínimo 55 anos. Então, as aposentadorias especiais passarão a ter idade mínima, o que não existe hoje, né, no regime geral. E ela tem alguma diferença entre a aposentadoria no regime geral e no regime próprio. Ele indica a idade mínima de 55 anos para ambas, né, tanto no regime geral quanto no regime próprio, e um tempo mínimo de contribuição de 20 anos, no caso do regime próprio, e 15 anos do regime geral. Mas tudo isso ainda jogando a discussão para uma lei complementar, né? Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente sabe é que vai ter que ter idade mínima de 55 anos, pelo menos 55 anos, pode ser mais do que isso, né? A lei coloca um piso na idade. Não pode ser menos. Não pode ser menos, exatamente. E o tempo de contribuição tem que ser no mínimo 20 ou 15 anos, né? Regime próprio 20 e regime geral 15 anos. Ok. Mas assim, saindo do cálculo da aposentadoria especial,
e falando do regime geral de previdência para todas as aposentadorias. Como é que é feito o cálculo das aposentadorias hoje? Tá. Primeiramente, a aposentadoria por invalidez, né? Incapacidade permanente do trabalho, acho que é o termo que está na PEC agora, né? Hoje a gente chama de aposentadoria por invalidez. Todos os cálculos do regime geral são com base em média, né? Então, assim, no caso da aposentadoria por invalidez, você pega todas as suas contribuições desde quando você começou a contribuir, ou desde julho de 94, né? Depende de qual idade o que for depois. Então, julho de 94 para frente, você pega todas as contribuições, considera os 80% maiores salários e faz uma média dessas contribuições. No caso da aposentadoria por invalidez, você leva essa média, esse é o valor da sua aposentadoria. Nas demais, é mais complicado um pouquinho, né? No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, você faz essa mesma média, 80% maiores salários, né, durante todo o seu período contributivo, despreza os 20% piores, mas a essa média que você achou, você ainda aplica o fator previdenciário, né, que é o que eu tinha comentado mais cedo, que é o índice lá que é calculado com base na sua idade e na sua expectativa de vida, ou na sua expectativa de vida e no seu tempo de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição e mais velho você é, mais próximo da média chega a sua aposentadoria. Quanto mais novo e menos tempo de contribuição, mais diminui, né? Assim, pegando para ter uma ideia do que isso pode ser. A gente pegando uma média de R$3.000 de uma pessoa que tenha por volta de 55, 58 anos, homem, e próximo do mínimo, né, que é o 35 anos de contribuição, com certeza ele vai perder pelo menos 40% desse valor. Ou seja, dos seus R$3.000 vai sobrar uns 1.800 de aposentadoria com a aplicação do fator previdenciário. Isso hoje, tudo hoje, né? Então, aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa da média do fator previdenciário. Com a criação do fator 85-95, né, que é uma coisa recente, aconteceu um alíviozinho nessa questão, né? Então, assim, se a pessoa ela consegue, somando a idade dela com o tempo, ou seja, por exemplo, 60 anos de idade para o homem e 35 de contribuição, dá os 95, né, que o governo estipulou. Então, ele não aplicaria o fator previdenciário. Então, melhorou um pouco os cálculos, né? Eu vi até umas estimativas que parece que a média das aposentadorias do regime geral passou de 1.800 e alguma coisa para 2.200 e poucos. Por conta da implementação do fator 85-95. Então, assim, na aposentadoria por tempo de contribuição, aplica o fator se a pessoa não tem 95 pontos no caso do homem e 85 no caso da mulher, né? Que é um alívio. E a aposentadoria por idade, que é o que vai estar sendo extinto, né? Vai sobrar só como regra de transição, né? Na verdade, é um misto das duas, né? A idade continua sendo para as duas. Mas hoje você faz a mesma média e você leva 70% dessa média mais 1% por ano trabalhado. Ou seja, aos 30 anos de contribuição, você consegue levar 100% da média. O mínimo são os 15 anos, então você parte de 85% da média, na verdade, né? Chegando até o 100%. Isso é como está hoje, né? A regra no caso do regime geral. E qual que é a proposta de alteração? Então, em termos de cálculo, a PEC 287, né, na maneira como ela está colocada, ela cria um cálculo quase que único para todas as possibilidades, né? Aí você tem pequenas variações nesse cálculo. Mas o cálculo você pega também a média, o pressuposto básico é a média, né? Então você pega os seus salários também de julho de 94 para frente, até quando você for se aposentar. Na PEC, a gente não tem certezas como que vai ser feito, como que vão ser pegos esses salários, né? Entendi. Hoje está claro para a gente que é o quê? 80% dos maiores salários, né? Você despreza 20% dos piores. Na PEC isso não está claro. Então, assim, isso vai ser a lei que vai regulamentar, não vai ficar mesmo. Então, depende da lei. Se for mantido uma lei próxima ao que existe hoje, continua a média ser parecida, o jeito de calcular essa média, né? Só que aí como é que funciona a aposentadoria? Você calcula primeiro a média das suas contribuições, aí você leva para a aposentadoria, a princípio, 70%, né, dessa média. Se você tiver 25 anos de contribuição ou menos. Não, desculpa. Ou menos não tem jeito, né? Você tendo 25 anos de contribuição, que é o mínimo, né? 70% da média. E essa média vai aumentando um pouquinho, o que você leva dessa média, a depender do seu tempo de contribuição. O objetivo do governo é que você chegue pelo menos a 40 anos de contribuição. Você parte de 25 e vai até 40. Aos 40 anos de contribuição, você leva a média toda, né? Sua média deu R$1.000, com 40 anos de contribuição você leva os R$1.000. Se você tiver
25 anos de contribuição, R$ 700. Isso vai aumentando, tem a regra lá na PEC, tem a regra de como que isso aumenta, né? São 3 faixas diferentes e tal. Mas o básico que a gente precisa lembrar é isso. Para ter 100%, são 40 anos de contribuição. Entendi. Isso para você que já tem experiência no INSS, no seu dia de trabalho, isso significa uma diminuição, uma melhora ou não? É realmente uma coisa que vai retroceder para o trabalhador que vai se aposentar? O cálculo vai ser, no final, vai implicar em um valor menor necessariamente? Olha, no caso do regime geral, especificamente, né, que a gente está tratando agora, a gente poderia até pensar em algumas hipóteses em que melhore o cálculo, mas isso é muito difícil, né? Assim, em termos de regra geral, a tendência é haver uma piora significativa, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, já é imediata a piora, né? Dificilmente você tem uma aposentadoria por invalidez com 25 anos de contribuição ou mais, né? Então, via de regra, você vai levar 70% na média que você levava 100% hoje, né? Considerando que a gente vai desprezar os 20% piores salários, que eu nem sei o que vai estar tratando na lei sobre isso, né? E nas demais aposentadorias, a mesma coisa, né? Não é por tempo de contribuição. Com o fator 85/95, você está levando 100% da média, né? Hoje você vai passar a levar 70%, mais um pequeno percentual. Então a tendência é que ela seja ou igual ou pior, né? Com pequenas possibilidades de melhora, mas aí a gente teria que fazer um estudo muito detalhado, é uma coisa muito marginal. Então assim, o objetivo do governo, né, Miqueias, é piorar o valor do benefício, é claro, né? Nos pressupostos da reforma está colocado que o objetivo é reduzir gastos. Então, só por um descuido legislativo que vai sobrar algum dinheiro a mais para o trabalhador, né? O objetivo claramente é reduzir o valor dos rendimentos, né? Você disse que hoje, com 30 anos de contribuição, a pessoa consegue 100% do benefício pelo fator previdenciário, é isso? Não, para levar por idade, né? Ela tem a idade. Se a pessoa tiver, no caso da mulher, 60 anos e 30 anos de contribuição, sim, ela leva 100% da média. Entendi. E pela nova proposta, somente com 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição, exatamente. Ok. Bom, repetindo aí para quem está chegando agora, para nos assistir, convide as pessoas que são seus amigos, que têm dúvidas sobre a reforma da Previdência. Nós estamos aqui discutindo esse importante tema. É a chance que nós temos de esclarecer outras pessoas a respeito do tema. Então, por favor, convide outra pessoa para assistir, compartilhe essa transmissão ao vivo. Nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook como também pelo nosso canal no YouTube. Então, participe conosco, mande as suas dúvidas. Nós já recebemos algumas dúvidas e ao final a gente vai passar aos nossos convidados. Dito isso, vamos agora para uma nova rodada com o Rodrigo. Rodrigo, em relação à pensão por morte, haverá mudanças no critério de concessão em relação ao que é hoje? Bem, Miqueias, a pensão por morte foi recentemente alterada, né? Tanto no regime geral quanto no regime próprio, no que diz respeito ao prazo de duração do benefício. Então já é uma mudança que já vem sendo aplicada, né? A pensão ela não é vitalícia para o cônjuge sobrevivente, ela vai variar aí de acordo com a idade desse cônjuge ou companheiro que sobrevive. E também são exigidas pelo menos 18 contribuições para que o segurado, melhor dizendo, o beneficiário, caia nessa tabela de duração. Então é importante esclarecer que a pensão ela só é vitalícia, a pensão por morte, para aquelas pessoas que têm mais de 44 anos e que são dependentes de um segurado que pagou pelo menos 18 contribuições. Em relação às regras de concessão, não há mudança. O que existe de mudança no texto é em relação ao valor do cálculo. Em direito previdenciário sempre é importante a gente separar o que são regras de concessão e o que são regras de cálculo, né? Em relação às regras de cálculo, a principal mudança é a instituição de cota permanente e de cota por dependente. Então seria 50%, seria a cota permanente, mais 10% para cada dependente, limitada a 100%. Então, para que uma família receba 100% do valor, essa família tem que ter 5 dependentes. Seria, no caso, aí, uma esposa e mais 4 crianças, por exemplo, receberiam 100% das cotas. Uma outra mudança importante é que, à medida em que os dependentes forem perdendo essa qualidade de dependente, as cotas não vão ser revertidas. Atualmente, as cotas são revertidas para os dependentes que não perderam essa qualidade.
pela mudança, não vai haver essa reversão da cota individual, dos 10%. Ok, então a alteração não é no critério de concessão, mas sim no cálculo, né, em relação ao que é hoje. Na proposta original, enviada pelo Michel Temer, tinha a previsão da possibilidade da pensão por morte ter um valor menor que o salário mínimo. No texto aprovado na comissão especial, isso se mantém? Então, Miquel, essa questão foi muito debatida, inclusive criticada, em relação a se pagar benefício previdenciário abaixo do valor de um salário mínimo, né? Então, o texto substitutivo nos dá a ideia de que a pensão por morte não será paga abaixo do salário mínimo. Por quê? Porque ele remete ao parágrafo 2º do artigo 201, que fala que nenhum benefício que substitua a renda do trabalhador será inferior ao salário mínimo. Então, assim, pela leitura desse dispositivo, eu entendo que não vai ser inferior ao salário mínimo. A ideia é essa. Né? Ok. Atualmente, se o cônjuge ou companheiro morre, ele pode deixar a pensão para a sua companheira, mesmo que ela esteja aposentada, certo? Ou seja, é possível a acumulação desses dois benefícios, aposentadoria e pensão por morte atualmente? Atualmente, sim. Tanto no regime geral quanto no regime próprio, misturando os dois regimes, é possível que uma pessoa acumule o recebimento da pensão e da aposentadoria. Qual é a lógica? A pensão é porque essa pessoa era dependente de um segurado, né? Dependente, membro do grupo familiar ali. E a aposentadoria é porque essa pessoa pagou as suas contribuições. Então, atualmente, pode sim acumular aposentadoria e pensão por morte. A mesma pessoa pode receber os dois benefícios. E pelo texto que passou na comissão especial, quais são as modificações? O que poderá ser acumulado e o que não poderá ser acumulado de benefícios? Então, inicialmente, Miquel, a ideia era que não ia poder acumular pensão com aposentadoria. Isso também foi muito criticado e o texto substitutivo permite a acumulação. A acumulação ela vai ser limitada desde que a soma dos dois benefícios não ultrapasse 2 salários mínimos. Então seria o seguinte, se eu somar a aposentadoria mais a pensão e ficar limitada até 2 salários mínimos, eu posso receber os dois benefícios. Caso ultrapasse esse valor, aí a pessoa vai ter que renunciar, e aí, obviamente, ela vai renunciar ao valor maior, né? O benefício de maior valor. Aqui vai ficar com o benefício de maior Isso, valor. mas assim, teoricamente só pode haver a acumulação se somado o valor recebido na aposentadoria e na pensão, esse valor não ultrapassar 2 salários mínimos. Ok. Então, aqui você respondeu já uma pergunta que eu faria, mas eu acho que é importante a gente repisar isso. Atualmente, como é feita a divisão do benefício da pensão por morte e como ficará caso essa proposta que está no Congresso passe? Então, atualmente, as cotas elas são divididas em partes iguais. Acontece o seguinte, se a gente tem um grupo familiar que tem 3 dependentes no benefício de pensão por morte, cada um dos dependentes recebe 1/3, seria 33%, até a perda da qualidade dependente. Uma vez que esse dependente perde a sua qualidade, completa a idade mínima, outras situações previstas em lei, essa cota à parte é revertida. Então, suponhamos atualmente que eu tenho 3 dependentes, um venha a perder essa qualidade dependente. Então, os demais, que mantêm a qualidade dependente, passam a ratear cada um 50%. E assim sucessivamente, até que o benefício se acumule em uma pessoa só, 100% do valor. A proposta é que não vai haver a reversão das cotas. Então, nesse exemplo que eu estou dando, em uma família que tem 3 dependentes, seria a cota fixa de 50%, mais 10% para cada dependente. A gente chegaria a 80%. À medida que os dependentes foram perdendo essa qualidade, 10% vai sendo retirado, que é a cota individual, e não vai ser revertido para os demais. Ok. Agora passando para o André, os servidores públicos, eles serão afetados também por essa reforma? Porque a gente que trabalha no serviço público, a gente vê uma preocupação muito grande, né? Os servidores também serão afetados? Sim, os servidores serão afetados. Não sei se os internautas acompanharam as últimas discussões de hoje, inclusive, né? A gente estava até conversando aqui antes de começar a transmissão. Está circulando aí no noticiário que, com as pressões, né, os movimentos contra a reforma da Previdência, existe um vislumbre de derrota, né, assim, por parte do governo
que está cogitando coisas diferentes, tipo fazer uma parte com medida provisória, e uma coisa que está restando é o quê? Que a parte do servidor público tem que mexer. Então, na perspectiva dos propositores, né, da PEC, o servidor público ele é um alvo fundamental dessa reforma, né? E um dos objetivos da PEC é transformar ou caminhar, dar alguns passos para que tenhamos um único regime de previdência, né? Acho que esse é um foco, que assim, ele não está claro ainda, não foi isso que foi feito com a PEC, mas eles ficaram muito próximos, né? Os dois regimes, né, o regime geral e o regime próprio da União, especificamente, né, que é o que é tratado pelo artigo 40 da Constituição, eles ficam muito parecidos. Então, sim, o servidor público é bastante afetado a mudanças de regras, né? Assim, em muitos aspectos, a aposentadoria do serviço público já era mais restritiva, né, do que a aposentadoria do regime geral, principalmente nas regras que dão direito à concessão. Ela era mais benéfica no cálculo, né, geralmente, mas mais restritiva na forma de adquirir o direito. E o que a PEC faz é trazer muita similaridade entre as duas aposentadorias. André, você falou que a aposentadoria do servidor público atualmente ela tem algumas regras mais restritivas, né? Como que funciona a aposentadoria do servidor público hoje? Quais são os critérios e quais são as possibilidades de mudança se essa reforma for aprovada? O critério básico, né, para a concessão da aposentadoria no serviço público, isso aí para quase todo mundo já, né, que entrou no serviço público, a regra atual exige idade mínima, então a gente tem que ter como princípio a idade de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Então isso já é uma regra exigida hoje no caso do serviço público. Não existe aposentadoria sem idade mínima, né, na regra atual. Então esse é o primeiro ponto. E além da idade mínima, existe o tempo mínimo, né? No caso dos homens, os 35 anos e das mulheres, 30 anos. Basicamente, né? Tem uma exigência de tempo no serviço público, tempo no cargo e na carreira, mas basicamente é isso. São 35 anos para homens com 60 de idade, 30 anos para as mulheres com 55 de idade. Essa é a regra básica de adquirir o direito, né? E tem várias regras de cálculo, né, envolvidas nesse processo. E haverá modificação também na aposentadoria compulsória do servidor público? Olha, acho que fica claro na PEC, assim, né, um movimento que já vem sendo feito, né, por outras mudanças recentes, que é estabelecer em 75 anos, né? Acho que isso é um ponto que está colocado, a idade da compulsória agora é 75 anos mesmo, está escrito lá, belezinho, para todo mundo. Então, é isso. Atualmente é 70 e vai para 75. Tem algumas, já foram feitas algumas mudanças, né, para 75, no caso, algumas categorias, alguma coisa dependendo de lei complementar, né, mas agora está na Constituição, se estará ou não estará, né, isso nós vamos descobrir, mas na proposta do substitutivo fica ratificado 75 anos. Todos os servidores públicos. Isso. Ok. E como será calculada a aposentadoria do servidor público se passar essa reforma da Previdência? Na nova redação, né, antes do cálculo, acho que é importante ressaltar como você adquire o direito também, né? Foi estabelecido o tempo mínimo de 25 anos para a aposentadoria do servidor público, assim como no regime geral, o marco do substitutivo é os 25 anos, né? E a idade mínima aumentou um pouquinho, né? Então ela passa um pouco médio, né? Depende da interpretação. Mas foi para 65 anos no caso do homem e 62 no caso da mulher, né? Vocês lembram, se acompanharam, na proposta original da PEC era 65 anos para ambos os sexos, né? A movimentação no Congresso, as reivindicações, conseguiram aí sensibilizar um pouquinho, e no caso das mulheres foi definido um limite de 3 anos a menos, né? Então, 65 anos para homens, 62 para as mulheres, e 70%, e 25 anos de contribuição. E o cálculo, né, que é o que você perguntou. Isso. O cálculo é o mesmo do regime geral. O que é o cálculo? Você faz a média das contribuições, né? E a partir dessa média, você leva 70% da média, se você tiver só os 25 anos, que é o tempo mínimo, e para cada ano a mais você vai aumentando um pouquinho, esse 70% até chegar no 100%, né? Pra gente ter uma ideia, se você tiver, por exemplo, 26 anos, você vai levar 71,5%. E se você tiver 35 anos, que é, no caso, o tempo mínimo para os homens hoje,
você vai perder 12,5% do que você ganharia hoje, né? Você vai levar 87,5%. Então é isso, vai caminhando de 70% da média até chegar no 100%. Isso tendo claro que essa média é limitada ao teto do regime geral, né? Então, assim como já é hoje, para quem entrou depois da instituição do FUNPRESP, né, em fevereiro de 2013, Que é o meu caso. que é o caso do nosso entrevistador, que é o Miqueias, as contribuições já são limitadas ao teto, né? Então a PEC mantém isso claro, né? A média e as aposentadorias elas são limitadas ao teto do regime geral. Então é isso, você vai levar um percentual dessa média limitada ao teto, né? No caso da contribuição. Nunca superior ao teto. Isso. No caso da aposentadoria por invalidez, né? Acho que é outro ponto importante de colocar. Hoje, na regra atual também, sem pegar a restrição por enquanto, ela é proporcional ao tempo de serviço, né? Isso é uma mudança interessante, que ela é a única mudança que é um pouco benéfica, nesse caso. A minha aposentadoria hoje, a do Miqueias, como é que funciona o cálculo? Se eu morrer hoje, por exemplo, né? Eu tenho, vamos supor, 10 anos de serviço, um pouco mais, mas vamos supor que eu tenho 10 anos. Então eu vou pegar a minha média, multiplicar por 10 anos, que é o tempo que eu tenho de contribuição, e dividir por 35, que é o tempo mínimo que eu preciso me aposentar. Então, a minha esposa e meus filhos vão levar aí um percentual bem menor do que a minha média, né? Além de ser menor do que o salário, vai ser bem menor do que a média, né? No caso, e não tem limite mínimo, né? Esse percentual não tem limite mínimo. Se o cara morrer com 1 ano de contribuição, vai levar salário mínimo. Independente da remuneração que ele tinha. No caso da nova redação, a aposentadoria por invalidez, né? Por incapacidade total do trabalho, e a pensão também, que vai entrar nesse cálculo aqui, vai ser com base na 70%. Então, se eu tiver trabalhado 2, 3, 4 anos, eu vou levar no mínimo 70% da média. Então, até os 25 anos, 70% da média. Então, isso aí melhorou um pouquinho, porque garante esse mínimo de 70% da média, né? Isso aí é uma justiça que tem que ser feita, né? Eu acho que esse é um ponto polêmico, nas greves a gente sempre tocou nisso, né? Inclusive, para quem entrou até 2003, recentemente teve alteração sobre isso, né? Também foi garantido que fosse levado 100% da média, o que não era garantido antes, mas quem entrou depois, que é o meu caso também, o caso de nós três aqui, a gente não tem garantia, na redação atual, a gente não tem garantia tanto da aposentadoria por invalidez quanto na pensão, a gente está sofrendo o perigo aí de levar um valor muito pequenininho. Inferior a 70%, né? Bem inferior, né? Considerando o tempo de contribuição. Ok. Tem muitas pessoas que nos assistem agora que são servidores públicos e conhecem bem o Instituto do Abono Permanência. Mas tem outras pessoas também que nos assistem que não conhecem esse instituto. O que é abono permanência e quais são as modificações propostas em relação às regras atuais? O abono de permanência é uma coisa que é criada para estimular que as pessoas continuem no mercado de trabalho, né? É um jeito do governo economizar dinheiro, né? Assim, para a gente ser honesto. Porque se eu já tenho tempo de me aposentar, se eu me aposentar, o governo vai arcar com a minha aposentadoria e vai ter que substituir. Teoricamente, teria que me substituir, né? No meu posto. Então, foi criado o abono de permanência para que eu ganhe um pouquinho mais, né? E me sinta estimulado a continuar na ativa, né? Continuar no mercado de trabalho. Então, hoje, o abono de permanência, o que é na prática? Os 11% que a gente recolhe enquanto contribuição previdenciária, né, que é recolhido da nossa folha, a gente deixa de recolher esses 11%. Então, a gente ganha aí 11% a mais até que a gente se aposente, né? A partir do momento que eu adquiro o direito de me aposentar, eu vou protocolar um pedido de abono de permanência, vai ser verificado o meu direito, se eu realmente tenho o direito de me aposentar, eu vou passar a receber o abono de permanência. E quais são as propostas de modificação? Olha, ele pode continuar igual está hoje ou não. Esse que é o problema, né? A PEC ela é meio dúbia nesse caso, assim, ela joga para a regulamentação, né? O que ela fala? Que o abono ele poderá ser concedido, né, a critério do ente. E hoje ele é um direito. Hoje ele é um direito. Ele continua sendo, ele vai ser um possível direito, vamos dizer assim. Então é retirado a garantia. É tirado a garantia. E, além disso, pode ser que ele seja concedido ou não, né, dependendo do interesse daquele ente, do Estado, do município, né, ou da União. E
o máximo que ele pode equivaler é a contribuição previdenciária. Não está garantido também que ele será a totalidade da contribuição Hoje a previdenciária. garantia é que ele é igual à contribuição previdenciária. Hoje ele é igual à contribuição previdenciária. Na redação que está proposta, ele pode ser igual ou menor. Ok. Passando para outra pergunta aqui, que também gera muita dúvida entre os servidores públicos, é saber quais são os critérios hoje para o cálculo da pensão por morte do servidor público e qual que é a proposta de cálculo nessa reforma. Olha, a base da pensão por morte, né, no serviço público é que ela vai ser igual à aposentadoria, né, que o seu servidor estiver aposentado, então ela vai ser com base naquela aposentadoria que o servidor recebia quando ele faleceu, ou com base na aposentadoria que ele teria direito. Né? Se ele já adquiriu o direito de uma aposentadoria voluntária, vai ser com base naquela aposentadoria voluntária, se ela for mais vantajosa, ou numa aposentadoria por incapacidade, né, por invalidez. Então, tanto antes quanto agora, essa lógica continua, né? A diferença é que, assim como no regime geral, agora ela é dividida nas cotas, né? Ela será 50% mais 10% por cada dependente. Então, a gente vai vamos pensar pra gente ter uma ideia, né? Eu tenho uma média de salários lá de R$5.000, né? A gente estava até pensando, um técnico administrativo da UFO a média de salários dele deu R$5.000, beleza. E ele não tinha tempo de se aposentar ainda, então o cálculo dele será com base na aposentadoria por incapacidade. Então que ele vai levar o quê? 70% dessa média. Então os R$5.000 de média de salário dele vão virar 3.500, né, para a gente ter uma ideia. Então a primeira redução, a aposentadoria que ele teria direito seria de R$3.500, se fosse uma aposentadoria com invalidez, nas novas normas. E a pensão, ele tem só um cônjuge, né? Então os R$3.500 vão virar o quê? 60%, que é os 50% da cota básica familiar, mais 10% porque é um dependente. Então serão 60% dos 70%, ou seja, os 5.000 vão descer para R$2.100. Então é isso, que a gente tem uma noção assim, do reflexo na pensão por morte, né? A grande mudança é essa, né? Assim, a questão da divisão de 50% mais 10% por dependente, e que mesmo sendo mais dependentes, o benefício ele nunca vai continuar em 100%, né? Ele pode até ser 100% daquela média, mas ele vai ser 100% até que os dependentes vão perdendo o direito, né? Os filhos vão completando 21 anos, ou vão se emancipando, ou alguém venha a falecer, né? Então ele vai, em algum momento, ele vai voltar a 60% ou deixar de existir. Se o cônjuge for jovem, né, tiver menos de 44 anos, a pensão vai ser extinta em algum momento, mas isso já é a regra atual, né? Ok. Outra pergunta que afeta muito, outra questão que a gente vê muito no serviço público é que algumas pessoas elas contribuem para o regime geral de previdência e também contribuem para o regime próprio, né? Como essas pessoas serão afetadas? Elas poderão acumular os benefícios do regime geral de previdência e do regime próprio de previdência? Olha, esse ponto da acumulação das aposentadorias do regime geral com o regime próprio, ele é extremamente polêmico, né, Miquel? Assim, eu não estou vendo, dei uma procurada nas reportagens, nas entrevistas, né? Eu não vi muita repercussão sobre isso, mas numa leitura, pelo menos na minha interpretação da leitura de como está escrito o substitutivo, não era assim no original da PEC, mas houve alteração na redação do substitutivo. A maneira como está citado o cálculo, tanto da aposentadoria do regime geral, quanto da aposentadoria do regime próprio, quanto nas regras de transição, abre margem muito grande, para que não seja possível duas aposentadorias. Porque ele está dizendo lá que serão consideradas para fins de cálculo as contribuições vertidas no regime geral e no regime próprio. Então, assim, como é que vai ficar isso? Então, vai depender da lei que vai regulamentar, né? Trazer essa clareza para a gente do que significa isso. Mas a questão, eu acho que assim, o texto, da maneira como ele está colocado, se o governo quiser colocar em lei que é só uma aposentadoria, que as contribuições consideram juntas, ele não seria inconstitucional. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito polêmico e não é à toa, porque ele foi alterado em todos os lugares que fazem referência ao cálculo, a redação é a mesma. No artigo 40, a hora que fala do cálculo, se não me engano, no parágrafo 2º, 2A,
fala aqui, serão consideradas contribuições regidas para esse regime e para o regime geral. A hora que vai lá no 201, serão consideradas, acho que é o parágrafo 8º, serão consideradas as contribuições do regime geral e do regime que trata o artigo 40. A hora que vai na regra de transição, a mesma coisa. E não explica, não entra em detalhes, não fala como é que é isso e tal. Então eu acho que esse é um ponto realmente delicado. Eu acho que a gente tem que questionar sim, levar esse ponto para frente. A PEC vai continuar tramitando provavelmente. Eu acho que isso tem que ir para o plenário, tem que ser debatido, alterada a redação, porque da maneira como está colocada, vai ficar na mão da medida provisória, por exemplo, né? Porque não é lei nem complementar, né? A lei, então, poderia ser alterado facilmente essa questão. Porque também o sentido pode ser de computar também para aquelas pessoas que começam na iniciativa privada e depois vai para o serviço público, é isso? Eu acho que não, porque já existe a compensação previdenciária, né? E já está previsto em outros lugares, né? Entendi. Então, assim, trazer isso para o parágrafo que fala do cálculo é uma coisa meio complicada. Assim. Então, realmente é uma coisa preocupante. Eu acho que, na minha interpretação, assim, como eu estou dizendo, eu não vi isso sendo debatido dessa forma em outros lugares, né? Então, pode ser. Está muito aberto o texto, da maneira como ele está colocado, e ele abre margem para uma regulamentação bem restritiva, né? Que impeça a acumulação das aposentadorias. Isso preocupa muito, porque muitos servidores, principalmente após a instituição do teto do regime geral de previdência para o serviço público, eles vão para a iniciativa privada trabalhar na esperança de conseguir uma aposentadoria maior, né? Então, realmente, é um alerta muito grande que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que como um dos pressupostos da proposta que está enviada é a limitação ao teto, né? Assim, é isso que está colocado. E, além do teto, toda a discussão é jogada para os regimes complementares, né? Há uma intenção muito forte de fortalecer os regimes complementares, os fundos de pensão, né? Então, eu acho que essa redação pode estar amparada nisso. Por quê? Se o servidor ganha teto, como servidor público, já está limitado ao teto, tudo que ele contribui na iniciativa privada não cabe essa contribuição mais. Então, assim, ele teria que jogar toda essa remuneração dele para a previdência complementar, né? Pode ser que, se a intenção realmente for de aposentadoria única, de somar uma contribuição com a outra, na regulamentação vai ter que estar falando isso, né? Provavelmente o servidor vai ser isento dessa contribuição da parte dele e ter a opção de jogar essa contribuição para o regime complementar. Porque não faz sentido contribuir e não receber. Sim, né? Você tá limitado ao teto, somando as duas coisas, da maneira como está colocado aqui, né? Poderia ficar muito claro isso, de estar somando as duas contribuições. Verdade. Bom, nós falamos muito, André, aqui sobre previdência social. Mas entrando um pouquinho na questão da assistência social, como ela será afetada? Olha, no caso da assistência, né, a gente estava comentando mais cedo, a principal questão que está tratada na PEC é o amparo assistencial, né, os benefícios previstos na lei do LOAS, né? E o ponto principal que está colocado é o aumento da idade mínima, né? No projeto original da PEC, inclusive existia a possibilidade que esses benefícios, né, que é o amparo assistencial ao idoso, né, que hoje é pago para os maiores de 65 anos que não têm renda familiar, né, tem de baixa renda, e o amparo ao deficiente, que é pago para as pessoas de qualquer idade, mas que não têm condição de trabalhar, né? Aí tem toda uma avaliação complexa que é feita, mas que também são de baixa renda. Na proposta original da PEC, esses benefícios poderiam ser em valor inferior ao salário mínimo, né? No substitutivo, isso foi retirado, foi colocada a garantia do salário mínimo, mas foi mantida a ideia original, que é aumentar a idade, né? Então, assim, o amparo assistencial ao idoso, que hoje é pago aos 65, passaria para 68 anos, né? A princípio, aumentando esse 65 até 68, paulatinamente. Então, acho que a principal mudança no que está colocado é a questão do aumento da idade mínima. Em relação à renda, é um outro ponto também que a gente fica meio confuso, né? O Rodrigo, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Ele traz alguns conceitos que não estão muito detalhados, que vai ser a lei ou o decreto, né, que vão detalhar isso, mas ele fala de rendimentos brutos. O que a gente vê hoje, principalmente no âmbito do Poder Judiciário, né?
existe uma interpretação mais livre, no caso da justiça, que na hora de calcular a renda máxima do grupo familiar, né, hoje, para você ter direito a um amparo assistencial, a sua renda tem que ser no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa. Né? Então, assim, seria um salário mínimo para 4 pessoas na família. Né? Então, existem algumas coisas. Por exemplo, hoje, um amparo assistencial ao idoso na casa e outro, você pode ter os dois. Uma aposentadoria no valor do salário mínimo. Em Minas Gerais, tem uma ação civil pública que garante isso. O outro cônjuge pode ter um amparo assistencial. Tem uma outra ação civil pública que garante que você pode reduzir gastos com medicamento, que o Estado deveria prover e não está te provendo. Então, existe uma série de regras que não estão na lei, né, mas estão nas ações civil públicas principalmente, que restringem a forma desse cálculo. Então, é um 1/4 salário mínimo, mas não é exatamente um 1/4 salário mínimo. Né? E um texto constitucional que fala de rendimentos brutos, igual está colocado, pode abrir uma grande margem para contestar essas ações civis públicas, né, no nível judicial. Então, eu acho que há uma tentativa de restringir esse benefício às famílias de muito baixa renda mesmo. Assim. Eu acho que isso aí é um ponto também problemático. A intenção é dificultar a vida do idoso para ele ter acesso a esse benefício. Do idoso e do deficiente, né? Daquela pessoa que não tem capacidade de se inserir na sociedade. Né? Ok. Bom, agora chega um ponto muito polêmico, que é em relação à regra de transição. Né? Pela proposta, essas regras que nós comentamos aqui, tanto de aposentadoria como pensão, enfim, os benefícios que nós comentamos aqui, elas serão implementadas imediatamente ou haverá um período, uma regra de transição? Olha, esse ponto aí é o que mais traz angústia, né, para todos. Principalmente, né? Para quem está quase se aposentando. Né? Inclusive, nós temos algumas perguntas que nós vamos fazer ao final. Se alguém tem dúvida, né, pode enviar para nós vamos deixar ao final aqui para comentar. Mas isso são os pontos que a gente recebe mais dúvida, né, sobre a regra de transição. Principalmente quem está aqui quase na beira da aposentadoria, né, fica com angústia, querendo saber o que vai acontecer. Quem ainda não entrou no mercado de trabalho não tem idade de fazer pergunta ainda. Né? Então, acho que a gente já está trabalhando há alguns anos, já tem uma ideia, né, uma expectativa, né, de direito, vamos dizer assim, né, uma expectativa de qual será, de quais regras eu estou sujeito. E de repente, no meio do jogo, as regras são alteradas, então a gente fica meio perdido, meio sem saber. E o Miquel falou bem, né, tem pessoas que estão muito próximas, né, do direito, adquire o direito no final desse ano, no começo do ano que vem, no mês que vem, daqui 2 anos, né. Então, assim, e como é que fica, né? Ou daqui 10 anos também, já está há mais de 20 anos no mercado de trabalho, e perdeu a oportunidade de fazer outros planejamentos, vamos dizer assim, por conta de acreditar que seu direito seria de uma forma, e pode ser que não seja mais, mas não, não muda para todo mundo de imediato, né? Existem regras de transição. E há grande mudança na forma dessas regras da PEC original para o substitutivo. Vamos pensar só no substitutivo, né, que é o que está em vigor agora. Basicamente, quem que tem direito à regra de transição? A princípio, todo mundo que já está no mercado. Porque antes existia uma limitação de idade mínima para ter direito a participar das regras de transição. Agora não existe idade mínima mais. Só que, na hora que você aplica a regra, pode ser que a transição seja pior do que a nova regra. Então, assim, na prática, existe a idade mínima e o tempo mínimo, né? Teoricamente ele não existe, mas na prática, na hora de ver a situação concreta de cada um, muitas vezes, pessoas jovens, igual nós aqui, a gente for calcular a nossa regra de transição, a gente vai ter direito de aposentar aos 80 anos, né? 75 anos, 70 anos, né? Ou seja, não tem regra de transição coisa nenhuma, né? Mas pensando nas pessoas que são próximas, né, que é para quem as regras de transição realmente vão valer, o que a gente tem? No caso do regime geral, primeiro, né, Miquel? Isso. Vamos lá, primeiro, aposentadoria por tempo de contribuição. Quem que era que aposentava por tempo de contribuição? Aquelas pessoas que não tinham idade mínima, para a gente ter claro isso. Hoje, no regime geral, quem se aposenta no INSS, tendo 35 anos se for homem ou 30 anos se for mulher, pode dar entrada na aposentadoria. Sei. Não tem nenhum outro requisito além desse. O que a PEC está fazendo? Acabando com esse tipo de aposentadoria, né? A aposentadoria agora todas
idade mínima. Uma idade mínima. Ou seja, 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Você pode, se você já está no mercado, você tem direito à regra de isenção. Como é que funciona essa regra? Você passa a ter uma idade mínima também, continua tendo uma idade mínima. Só que é 55 anos no caso do homem e 53 no caso da mulher. Mas como é que funciona isso? Eu vou olhar hoje, a PEC foi promulgada hoje, vamos dizer assim. Faltam 10 anos para me aposentar. Então eu preciso pagar um pedágio de 30% desse período que falta para me aposentar. Então a primeira regra de transição, você precisa cumprir um tempo a mais do que na regra antiga. 30% maior. 30% mais do que o que faltava. Né? Na minha regra antiga eu precisava de 35 anos, eu tenho 25. Faltam 10 anos. Faltariam 10 anos. Mudou a regra. Beleza. Eu posso me aposentar de um jeito melhorzinho um pouquinho do que os novos, mas eu tenho que pagar 30% a mais do que o que faltava. Faltavam 10, passa a 55 anos, então eu vou ter que olhar isso. Além do tempo mínimo, que vai ser o que faltava, mais 30%, eu vou precisar também ter uma idade mínima. No caso do homem, 55, da mulher, 53. Mas 55 hoje, né? Para quem está aposentando esse ano, é 55, né? Ano que vem, 55. A mulher, 53. Ano que vem, 53. Mas, na medida que quanto mais novo a pessoa ela vai entrar num outro detalhe da regra de transição, que é 55 ou 53, mas a cada ano... Voltou, gente. Voltou? Vamos beber uma água. Já está gravando? Então, vamos continuar aqui. Bom, tivemos alguns problemas técnicos, né, de conexão, mas voltamos aí com o André. André, pode continuar, fica à vontade. Como a gente estava recapitulando, né, além do tempo mínimo, que vai aumentar em 30%, né, a gente tem a idade mínima. Como eu estava dizendo, hoje, no homem 55, mulher 53, em 2020 vai aumentar, né, para 56, 2022 57, e vai aumentando, né, até chegar à idade mínima geral, que é 65 no caso do homem e 62 no caso da mulher, né. Se passar disso, na prática, o efeito é que você não tem direito à regra de transição nenhuma, né. E um detalhe interessante é o seguinte, mesmo que você não contribua direto até aquela data, se o seu direito é em 2030, por exemplo, né, que eu estou colocando, em 2030 a idade mínima exigida são 60 anos, estou chutando aqui agora, não é a tabela de cor não. Isso quer dizer que a sua idade mínima vai ser 60 anos, mesmo que quando chegar lá em 2030, você não tenha adquirido o tempo total ainda. Então a idade mínima, ela é, vamos dizer assim, pausada, né, congelada naquela data em que você teria o direito se continuasse contribuindo direto até lá. Então isso é importante também que a gente tenha noção, olha, for ver um caso concreto, né? A gente tem que ver o quanto tempo que a pessoa tem hoje, quanto tempo faltava, calcular em que data que vai dar o tempo necessário para ver qual vai ser a idade mínima daquela pessoa específica, né? Isso no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, que lembramos, passa a ter idade mínima, tanto na regra geral quanto na regra de transição. Na aposentadoria por idade, a principal mudança é que ela mudou para 25 anos, né? Então a gente passou de 15 para 25 anos. E esse tempo mínimo ele vai também aumentando paulatinamente para quem já está no mercado de trabalho. Ele vai aumentar 6 meses por ano, né? Então assim, esse aqui vai aumentando de 180 contribuições, na verdade, até 300 contribuições. Isso aí 6 meses a cada ano, também é contado de 2020. Essas são as duas principais regras de transição no caso do regime geral. E para o regime próprio, para o regime dos servidores públicos, quais são as regras de transição? Olha, a lógica, igual eu tinha dito lá no começo, é que fica tudo muito parecido, né? Então, assim, no caso da regra de transição no regime do serviço público, é mais ou menos a mesma coisa também. A gente tem o mesmo pedágio, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ver quanto tempo de contribuição que eu tinha hoje, entendendo-se na data de promulgação da emenda constitucional, né? Vejo quanto tempo de contribuição eu tinha, quanto que faltava para me aposentar na regra atual, 35 anos homem e 30 anos mulher, e eu preciso trabalhar pelo menos 30% a mais do que isso, né? E cumprir uma idade mínima também. Então eu vou partir de qual idade mínima? Da idade mínima de hoje, 60 anos para homem, 55 para mulher, que é uma idade mínima maior do que no regime geral. Lembrando que no regime geral não tinha idade mínima nenhuma, né? Que a gente já tinha. Então a gente continua mantendo a mesma idade mínima de hoje e paga o pedágio.
Então, se o servidor está muito próximo de se aposentar, ele vai ter direito de manter a idade de hoje, vamos dizer assim, né? Porque só vai começar a aumentar a idade em 2020. Então, até 2020, a idade mínima é a mesma que a gente tem hoje. Vai precisar cumprir só o pedágio, né? Se faltar um pouquinho tempo, o pedágio vai dar no mesmo ano, no ano seguinte. Só que, aí que vem o problema. Aí que está o ponto da pegadinha da PEC, do substitutivo, né? Quem está próximo de se aposentar, a grande maioria são os servidores que ingressaram antes de 98, né? Antes da emenda constitucional 20. O que esses servidores têm direito? Isso é muito importante. Eles têm direito de aposentar com vencimentos integrais, né? Quem entrou antes de vencimentos integrais. Só que, para manter o vencimento integral, vai ter que cumprir a idade mínima. Essa que é a diferença. Ou seja, não tem regra de transição no caso do vencimento integral, sem cumprimento de idade mínima. Então, qual a idade mínima? A nova idade mínima, né? Então, é a idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher. Então, quem está muito próximo do direito e quer manter a integralidade, se a PEC promulgar antes de cumprir o requisito total, vai ter que cumprir a idade, senão vai perder, vai ter o prejuízo da integralidade aí. Acho que esse é o grande ponto, é o que está mais assustando, né, os servidores públicos, com razão. A gente tem colegas, né, de trabalho que estão próximos dessa situação, né, que vão completar o direito nesse ano, né, e não estão longe ainda da idade de 65 anos no caso dos homens, 60 anos no caso das mulheres, e que vão ter direito de se aposentar pela regra de transição, só que vão ter que optar pelo cálculo novo, né, pelo cálculo da média. No caso 100% da média, né? Não é 70%, é 100%, mas não perde a paridade, perde o reajuste de igual da ativa, né? Vai entrar na regra geral. Isso aí é o ponto mais complicado. Uma coisa muito interessante que você diz é que todo mundo parece estar na regra de transição, todo mundo que já está no regime parece estar na regra de transição, mas no meu caso, por exemplo, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente percebe que não tem regra de transição para quem é muito jovem. Porque, no caso, a idade para mim já seria 65 anos, por causa do aumento progressivo da idade, né? Isso é muito interessante a gente reforçar para as pessoas, porque elas podem ser enganadas, né? Falam, não, todo mundo está na regra de transição, e não é assim, né? É importante nesse ponto, né, que é uma mudança também que teve da proposta original para o substitutivo, é que além de não estar garantida a transição, porque a idade vai estar maior, como nós estamos longe ainda da data de aposentadoria, dá tempo de implementar outra coisa que está escondida no substitutivo, né? Que estava claro na PEC original, mas está escondido no substitutivo. O que é? O aumento da idade mínima, não da transição, mas da idade mínima real da aposentadoria, né? Porque a gente está trabalhando aqui com 65 anos no caso do homem e 62 no caso da mulher, mas há a previsão de que esses valores possam ser aumentados, né? Com o aumento da expectativa de vida. Isso está mantido. Só antes, explícito agora. E antes era obrigatório, estava claro como é que isso ia fazer. Não está como que isso vai fazer mais, mas precisa de uma lei para regulamentar Mas isso. abre a possibilidade. Abre a necessidade, né? Mais do que a possibilidade. A necessidade. Isso. Só não está claro as regras, mas que tem que fazer, tem que fazer. Então, quer dizer, a gente está assustado com essa idade de 65 anos, mas pode ficar muito pior através de uma lei. Com o substitutivo aprovado, a tendência é que nós, né, a faixa de idade de quem está aqui, né, antes de menores de 40 anos, coisas do tipo, seja mais 65 para os homens e mais 62 para as mulheres, com essa regra que está colocada. 65 é otimista. Será que a gente vai aposentar, né? Olha, espero que sim, né? Vamos ver. Depende da nossa luta também, né? Bom, agora a gente entra num ponto muito importante que é sobre o direito adquirido. E a gente reforça aí para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, nós pedimos, compartilhe essa transmissão ao vivo, você pode ajudar várias pessoas a adquirir conhecimento, pessoas que estão na dúvida, que estão até inseguras. Então, nós vamos entrar num ponto muito importante com o professor Rodrigo, que é especialista em direito previdenciário, e nesse tema que é muito questionado, direito adquirido. O que é direito adquirido, Rodrigo, e como ele está ou não garantido na reforma da Previdência? Bem, Miquel, essa questão do direito adquirido, de fato, ela gera muita polêmica, porque ela parte de um pressuposto conceitual. Então, assim, para a gente explicar o que é direito adquirido, a gente tem que entender a diferença entre direito adquirido e exercício do direito.
Eu posso adquirir o direito a algo e não exercer esse direito. Por exemplo, eu posso, pelas atuais regras, poder ir ao INSS ou ir ao meu regime próprio, pleitear a minha aposentadoria. Ou seja, eu já preenchi os requisitos. Isso é o direito adquirido. Quando eu implemento as condições e exerço esse direito, ou seja, eu manifesto o meu direito subjetivo perante o órgão de previdência, aí se torna em ato jurídico perfeito. Então a gente tem essa diferença. Eu desliguei o celular e mesmo assim o despertador tocou. Desculpa. Não, tranquilo, isso acontece. Então, voltando. Isso acontece. Desculpa, voltando, então eu tenho que fazer essa distinção. Direito adquirido, eu implemento as condições, mas não necessariamente eu exerço esse direito, eu vou manifestar a minha vontade. E ato jurídico perfeito é quando eu implemento as condições e aí eu verifico o melhor momento para implementar esse direito, para exercer esse direito. A Constituição atualmente, ela protege tanto o direito adquirido quanto o ato jurídico perfeito. Então, a Constituição dá proteção, no nosso entendimento, para aquelas pessoas que já implementaram as condições pelas atuais regras, mas não manifestaram a sua vontade. Então, a qualquer tempo, elas podem ir aos órgãos de previdência e requerer o seu direito. Isso é a nossa interpretação. Eu entendo que essa questão do direito adquirido, ela está protegida por cláusula pétrea. Então, não poderia ser alterado nem mesmo através de reforma ou de emenda constitucional. Então, se trata de um direito que está ali sacramentado, né? Então, para mim, Miquel, essa questão do direito adquirido ela é pacífica. Eu implemento as condições, mas não necessariamente exerço esse direito. Tá? Isso fica a critério da pessoa exercer ou não o direito. Essa é a interpretação que eu faço diante do contexto constitucional que protege de maneira pétrea, né, essa garantia. Ok. Então, Rodrigo, eu vou, apesar de ter ficado claro, né, é bom a gente repisar algumas coisas. Então, quer dizer que nem de forma indireta, essas pessoas que têm direito adquirido podem ser prejudicados por essa reforma da Previdência? Tem alguma possibilidade? Assim, que indireta? O que a gente entende, e fazendo toda a análise do texto constitucional, é que não. Só que isso também depende da interpretação que o judiciário vai dar às normas, né? Nós sabemos que a Previdência ela trabalha com a ideia do equilíbrio financeiro e atuarial. E toda vez que tem uma reforma, se discute a questão do patamar mínimo de proteção, né, se essa Previdência vai ter sustentabilidade ou não no futuro. E isso vai depender de uma interpretação jurídica, né? Aí os órgãos de controle jurisdicional é que vão dizer se trata de uma cláusula pétrea de fato ou não, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que é a interpretação que a gente está dando hoje, mas ninguém me garante que essa interpretação ela vai permanecer daqui a 10, daqui a 15 anos. Né? Assim, depende do juiz que está interpretando, principalmente aí no caso Supremo, né, que vai dar a interpretação constitucional a essas possíveis mudanças, né, na Constituição. Então, quem já tem o direito de se aposentar, já conseguiu o direito, pode ficar tranquilo, se quiser continuar trabalhando, não vai ser prejudicado. Isso, a lógica é essa. A lógica é que ela implementou as condições, só não exerceu o direito. Aí, a qualquer momento, ela vai ao órgão de previdência, seja o INSS, ou seja o regime próprio, e pleiteia esse direito, né? Manifesta o direito subjetivo. A APEC, inclusive, ela traz, se não me engano, acho que o artigo 13, isso expresso, né? Falando que quem adquiriu o direito à aposentadoria ou à pensão, antes da vigência da APEC, pode a qualquer momento exercer. Então, aí parece, né, que o substitutivo lá, ele ainda, para acalmar os ânimos sobre essa discussão, ele ainda faz esse reforço, né? Mas, fazendo a interpretação da Constituição como um todo, nem precisaria desse reforço lá no texto substitutivo. Isso é importante porque a gente sabe que muitas pessoas ficam temerosas, né, de ser de alguma forma prejudicado por essa reforma. Né? A gente sabe que muitas pessoas estão correndo para se aposentar, né? Vocês que trabalham lá no INSS devem ter visto essa movimentação também. E o que a gente não pode confundir, só para reforçar, é o que o André falou bem, a expectativa de direito, né? A expectativa de direito é quando eu estou muito próximo a implementar as condições.
mas eu não implementei todas. A expectativa de direito, ela não é uma cláusula pétrea. Agora, o direito adquirido, que é quando a pessoa de fato implementa todas as condições, atualmente ele é respeitado. Pela lógica, né, que se colocou aqui no texto substitutivo, ele também será respeitado nessa reforma. Ok. E falando um pouquinho sobre expectativa de direito, a gente sabe que ao longo do tempo, a Previdência ela sofreu diversas reformas, né? Várias reformas, né? Algumas, vamos dizer assim. E quando ela foi implementada, as reformas anteriores, também havia regras de transição, né? Essas regras de transição anterior, ela será mantida ou não com essa PEC? As regras anteriores que são de transição das reformas passadas, elas sofreram modificações? O que acontece? Nós entendemos que as regras de transição do passado, elas não vão valer mais. Como o André bem explicou, novas regras de transição ficam estabelecidas, justamente para amenizar, né, os ânimos aí de quem está na expectativa de direito. O que a gente verifica a longo prazo, estudando até mesmo as normas previdenciárias após 88, é que a ideia é a aproximação dos regimes de previdência e, no futuro, talvez até a sua unificação. Então, isso é preocupante para nós, somos servidores públicos, e para aqueles que dependem da previdência pública como um todo, né? Falando aí de regime geral e regime próprio de previdência. Ao que parece, no futuro aí de médio ou longo prazo, vai haver unificação, e aí as regras serão iguais para todo mundo, e quem quiser receber benefício acima do teto do INSS terá que ir para a previdência complementar. Me parece que essa é a lógica das mudanças que vem acontecendo aí pós-Constituição de 88. Ok. Bom, nós estamos terminando, mas antes nós precisamos responder aqui os nossos internautas que mandaram algumas perguntas para nós. A primeira pergunta que nós recebemos por e-mail, e agradecendo a participação da Rosana Ono, que é professora lá da Universidade Federal, ela diz assim: tenho idade e tempo para aposentar. Sou professora titular, tenho 56 anos e 34 de UFO. Quais seriam as minhas perdas se eu me aposentar depois de aprovado a PEC, por exemplo, daqui a um ano? Então, Miquel, para esse caso da colega aqui, a gente não visualiza perda nenhuma, porque ela já implementou todas as condições para se aposentar. Então, ela tem o direito adquirido, ela só não exerceu o seu direito subjetivo de requerer essa aposentadoria. Então, a interpretação que a gente dá pelo substitutivo é que ela, mesmo que aprovadas as mudanças, ela não seria prejudicada. Essa é a nossa interpretação. Nem mesmo a questão da paridade. Isso, nem mesmo a questão da paridade, porque ela implementou todas as condições, né? Ela tem 30 anos, mais de 30 anos, mais de 55 anos de idade, mais de 20 de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Okay. Então, implementou todas as condições. Ok, nós temos ainda mais algumas perguntas pela frente. E relembrando, você que está nos assistindo, você ainda tem a chance de mandar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida para os nossos especialistas aqui responder. E já que a gente tocou na questão da paridade, a Silvana Aparecida da Costa Silva, ela diz assim: se eu tenho 53 anos e completei 32 anos de contribuição, devo me aposentar antes da nova lei ou posso optar pelo abono permanência por um tempo sem perdas? Ela também escreve, eu acho que é a mesma pessoa, ela escreve assim: quem se aposentar até o fim desse ano, ou seja, após a aprovação da nova lei, perderá a paridade ou ela é direito adquirido? Então, no caso aqui não ficou esclarecido desses 32 anos de tempo de contribuição, o que seria regime próprio, o que seria regime geral, né? O que tem que ficar claro é o seguinte: a paridade, ela só é garantida para aqueles servidores que ingressaram até as emendas constitucionais. Para quem ingressou após as emendas constitucionais, a paridade não existe mais. Aí vai ser média, e aí vai depender também, né, André, se a pessoa entrou até fevereiro de 2013, que cairia na regra do teto. Então, nesse caso, considerando que ela tem uns 32 anos, né, vamos pensar. Vamos pensar que é de serviço público, Tudo esses 32 anos de contribuição. Se ela tem 53 anos de idade, né, e 32 anos de contribuição, ela fala: devo me aposentar antes da nova lei ou posso optar pelo abono permanência por um tempo sem perdas? Então, nesse caso, se ela entrou antes de 98, né, ela teria o direito adquirido também, né? Paridade. Teria cumprido todos os requisitos, né? Considerando que ela tem um serviço público. Porque
ela tem direito ao fator 85/95 do serviço público, né? Ou seja, esses 32 anos, os 2 anos que passaram dos 30, eles podem diminuir 2 da idade, né? Então ela teria, em tese, também implementado todas as regras pela regra da emenda, antes da emenda constitucional 20, né? Então ela também não teria, né, Rodrigo, a princípio, nenhum prejuízo em continuar. Ela pode continuar trabalhando, recebendo o abono de permanência. Muito bem, então aí, Silvano, se você estiver nos assistindo, fica a resposta. Se você puder mandar um comentário confirmando se esse tempo é de serviço público, né? Se esses 32 anos é de serviço público, a gente agradece a sua feedback. É importante, Miquel, deixar claro, né, que a gente está discutindo o texto da maneira como ele está agora no substitutivo, né? Porque a gente não tem como garantir o que vai ser o texto final, né? Ainda tem um longo caminho, né, para esse texto, até a aprovação, se ela vier a acontecer algum dia, né? Então ele ainda vai passar por 2 sessões na Câmara, vai tramitando no Senado, ainda vai ser aprovado, né? Tem que passar pelo Senado ainda. Então tem um caminho longo pela frente. Da maneira como o texto está colocado hoje, ela implementa todas as condições, né? Está com direito. Se bem que, pelo que a gente discutiu em relação ao direito adquirido, o caso dela nem dependeria do texto, né? Porque ela implementa tudo, né? Não depende de nenhuma regra de transição. Mas eu acho importante a gente ressaltar para os nossos internautas que a gente está discutindo o texto que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, né? E foi só na Comissão Especial. Ainda tem 2 votações em plenário e mais 2 votações no Senado, em que poderá haver modificações, né? E é bom que fica registrado que a gente está discutindo isso, né? Para no futuro alguém falar, acusar a gente, olha, vocês falaram isso. Não, mas é em relação a esse texto que está na Câmara dos Deputados, aprovado na Comissão Especial, mas que ainda vai passar pelo plenário. Bom, temos mais uma pergunta aqui que nós recebemos pelo nosso e-mail. Diz assim, boa tarde, sou o Vander, tenho dúvidas quanto ao processo de aposentadoria, independente da reforma ser aprovada ou não. Iniciei minha trajetória profissional em 1984. Tenho atuado nos setores privado e público, municipal, estadual e federal. Qual o procedimento para averbação de tempo? É verdade que o tempo em que estive desempregado fica fora dos cálculos de benefício? Essa é a resposta do Vander Luiz Matias, nosso colega lá da UF. Um abraço para você, Vander, obrigado pela sua participação. E aí, como é que fica a situação do Vander? Quer responder, então? Bom, também fica muito genérica a forma como ele colocou, né, Vander? Na verdade, o que a gente tem na Previdência no Brasil são as compensações entre os regimes públicos de Previdência. Então, um tempo que você trabalhou no regime geral, você pode averbar no regime próprio. E vice-versa. No tempo que você trabalhou no regime próprio, você pode averbar no regime geral. Esse procedimento de averbação, ele existe porque entre os regimes de Previdência há a figura da compensação previdenciária. Então, os regimes públicos, eles se compensam financeiramente. E é através de uma certidão de tempo de contribuição que você vai levar esse tempo de um regime para o outro, né? Não ficou claro na pergunta se você pode acumular cargos, se você está só num cargo atualmente. Então, assim, fica difícil, na forma como foi colocada a questão, da gente esclarecer os detalhes para você. Mas, grosso modo, seria isso, né? Que pode haver essa averbação de tempo no regime e em outro, né? Você pode levar. Atualmente, você pode ter até 3 aposentadorias públicas, né? Desde que haja a possibilidade de acumulação de cargos, prevista no artigo 37 da Constituição, e mais a possibilidade de pagamento no regime geral. Então, você poderia ter 3, né? Respeitados os outros requisitos. Eu nem estou entrando nos outros requisitos, como acumulação, limitação de carga horária e tudo mais. Mas você poderia ter até 3, né, benefícios de previdências públicas, 2 no regime próprio e 1 no regime geral, atualmente. Tá? Mas, Miquel, realmente pelo que foi colocado, não dá para a gente entrar nos detalhes. Né? Talvez, como que ele se chama? Vander. Se o Vander depois puder mandar os detalhes, aí a gente faz uma análise um pouco melhor. Né? Mas assim, considerando que não é uma acumulação, ele passou por esses regimes, como é que fica a situação dele? Aí, se ele passou por esses regimes, o correto seria ele pegar uma certidão de tempo de contribuição em cada um dos regimes que ele passou e levar para o regime final dele. Então, suponhamos que ele começou trabalhando no município, depois no estado e, por fim, agora ele está na União, né? Então, está só na União, como servidor público federal. Então, ele pode pegar essa CTC do estado, do município e averbar junto à União.
né? Mas essa análise ela é muito individual, muito concreta, porque a gente tem que saber os detalhes, se ele tem dupla filiação, se ele paga o regime geral e paga o regime próprio, né? Não dá para a gente responder assim concretamente como que ficaria a situação dele. Uma coisa que ele perguntou, Miquel, é em relação ao tempo que ele esteve desempregado, né? Essa questão específica. Não conta, né? O tempo Não que ele conta. teve desempregado não conta. E não é contagem de 86 até hoje, né? É o tempo efetivamente trabalhado, né? O tempo que ele contribuiu. Isso. E também outro ponto importante, que as pessoas têm muita confusão, vamos supor que ele foi durante algum período servidor de 2 ao mesmo tempo, né? Foi servidor federal e continuou ainda vinculado ao regime geral. Certo. Esse tempo, para ter uma aposentadoria no final, ele não conta em dobro, né? Um ano é um ano. Entendi. Não adianta eu trabalhar um ano na UF e ao mesmo tempo um Não ano diminui o tempo. na iniciativa privada, não são 2 anos, é um ano só, né? Um ano só. Então acho que a gente tem que ter importante ter claro que é uma confusão muito comum, né? A pessoa quer dobrar, na Ela verdade, quer dobrar o tempo, concomitante, né? Mas- 2 empregos não garantem, não são 2 anos, né? 2 empregos durante um ano. É um ano ainda, né? Entendi. Mas se ele tem 2 empregos, ou melhor, se ele trabalha, por exemplo, na UFO e ao mesmo tempo trabalha no regime geral, é um serviço que o filia a regime geral de previdência. E ele contribui para os dois. Isso pode aumentar o cálculo? Não. Valor? Não. Isso aí, a única vantagem que ele pode ter é que ele pode chegar em algum momento requisito nos dois, né? 2 regimes diferentes de previdência, nesse caso, e aposentar pelos 2 regimes. Se ele levar para um regime só, né? No caso para o regime geral, não vai aumentar o cálculo dele. Não ajuda na média nem nada. Não. Se for o mesmo período concomitante, não. Ok. Bom, são essas perguntas que nós recebemos, né, Guilherme, até agora. Tem mais alguma aí que eu não respondi, eu esqueci? São essas mesmo. Bom, então eu passo para as considerações finais de vocês. Quero desde já agradecer você, André, Rodrigo, pela gentileza de vir aqui explicar para nós mais sobre essa reforma da Previdência, que causa muita polêmica e vai afetar muita gente, né? Muito obrigado a vocês. Um abraço de coração já que eu deixo para vocês e espero que a gente tenha a oportunidade de tê-los mais aqui nesse momento, nesse espaço de debate, porque com certeza teremos, né, possibilidade de modificações e aí precisaremos fazer novos momentos como esse. Obrigado, né, Miquel, obrigado ao comitê, né, que você está representando. Acho que é muito importante o movimento de vocês, essa iniciativa de estar trazendo esse tema para o debate, para o esclarecimento, né, porque realmente, ao mesmo tempo que é muito importante, né, para a vida da sociedade inteira, a questão previdenciária, é também um tema difícil, né, árduo, né. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de entender e de perceber a amplitude do que está sendo colocado, né? Então, acho que a gente tem que ter clareza sobre a PEC, sobre o que está sendo discutido, sobre as possibilidades, para nos organizar enquanto sociedade, ou para concordar ou para discordar, né, dos caminhos que o governo está propondo para a Previdência, né? Eu acho que ficou claro nas perguntas, na forma como as coisas foram colocadas, que o que está por trás de todo esse processo é um enrijecimento das regras, né? Assim, a intenção clara do governo ela não é implícita, ela é declarada, né? É que a previdência tem que ser fatiada, ela tem que ser reduzida, dificultada. Então, acho que essa é a mensagem que está colocada, né? Aumenta as dificuldades das regras, aumentam as idades, pioram-se as regras de transição. Desculpa, eu sei que Institui idade mínima. está nas palavras finais, mas chegou agora um internauta nosso e pediu para falar um pouco, e eu vi que você começou a abordar o tema, sobre a desvinculação de receitas da União, dentro desse contexto que você estava falando. Eu acho assim, o importante o internauta estar perguntando com esse sentido, né, é a contradição que acaba existindo, né, nesse instituto, que é a desvinculação das receitas, com uma tentativa de economizar através de uma reforma da Previdência. Né? A gente tem um campo que é importantíssimo para a sociedade, que em várias cidades o que sustenta toda a economia daquela cidade, né? É a Previdência e a assistência, né? Em municípios pequenos, mesmo em municípios maiores, né? O dinheiro que circula, que é pago pelas previdências e pelos amparos assistenciais, é extremamente responsável pelaquela dinâmica econômica, né?
Então, assim, a gente vai restringir, diminuir esse dinheiro, dificultar a entrada das pessoas no recebimento da aposentadoria, ou seja, diminuir a quantidade de pessoas aposentadas. Muitas delas talvez não consigam se aposentar, né, pela restrição das novas regras, exigindo 25 anos de contribuição e 65 anos de idade, né, assim, são regras extremamente restritivas para boa parte da população, porque ela vai ter que se manter no mercado formal de trabalho durante muitos anos, né, e até uma idade muito avançada. Então, muitas pessoas que hoje estavam amparadas e recebendo recursos e circulando na economia passarão no futuro possivelmente a estar desempregadas, né, sem nenhum recurso. Então, assim, ao mesmo tempo que o governo ataca esse aspecto, né, da nossa organização social e econômica, ele, de outro lado, mantém a desvinculação das receitas, né? Fala assim, olha, daqui eu posso tirar, do trabalhador eu posso tirar à vontade, inclusive com a desvinculação de receitas. Mas de outros lugares não, eu posso desvincular as receitas e vou pagar outras coisas, rolar juros da dívida, né, e outras coisas que não têm relação real com o nosso dia a dia, né, com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que é importante colocar, isso entra num outro debate, né, que é a necessidade ou não dessa reforma, né, que não foi o objetivo do que está trabalhado aqui hoje, mas eu acho que está implícito, né, assim, a hora que a gente olha para as regras, vê tudo que está acontecendo em termos políticos no país, toda a quantidade, as prioridades de investimento dos recursos, eu acho que fica claro para o internauta que realmente é a pessoa que depende, né, que é o trabalhador, que depende da previdência e do emprego para sobreviver. Eu acho que a conclusão, se é preciso ou não, se as regras são boas ou importantes ou não, comparado com coisas como a desvinculação de receitas, eu acho que a conclusão ela fica fácil de ser tomada, né? Pelo menos para mim ela é muito clara. Então eu acho que é importante trabalhar com isso, eu acho que é importante a iniciativa. Eu acho que esse debate ele é importante para a gente poder fazer a discussão com as pessoas, convencer os nossos colegas de trabalho, que às vezes são comprados pela mídia, né, que está trazendo propagandas a todo momento, né? Então acho que esses espaços são importantes para isso, né? Porque a hora que você vê a propaganda no aeroporto, na lanchonete, na televisão, na rede de ônibus, na rádio universitária, infelizmente, né, eu vi nas redes sociais que a rádio universitária também está difundindo propaganda a favor da reforma da Previdência. Então eu acho assim, é importante fazer uma contra-informação, né? A gente está preparado para debater e para discutir, falar assim, olha, aquilo que eu vi na propaganda, será que é isso mesmo? Será que é para salvar a Previdência essa reforma, né? Assim, salvar quem, né? Quem está sendo salvo com isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ter bastante atenção e essas iniciativas, elas permitem, né? São importantes para isso. Por isso que é importante o pessoal divulgar, né? Compartilhar aí a transmissão ao vivo, para que as pessoas possam assistir depois e difundir mais um passinho aí de informação. É difícil competir com a grande mídia, mas eu acho que hoje é mais fácil do que já foi no passado, né? A mídia está muito grande, ela atinge muita gente, mas os outros meios de comunicação, assim, eu acho que eles permitem atingir muitas pessoas também e a gente não tem mais que ficar dependente, né, da televisão, dos jornais tradicionais. Eu acho que hoje a gente tem a possibilidade desses espaços com muito menos recurso, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né, trazer os debates que a gente está fazendo aqui hoje. Então a gente tem que se aproveitar disso e espero que tenha sido importante aí, que a gente possa contribuir de alguma forma para ampliar esse debate e trazer ele para a importância que ele realmente tem. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, viu, André, a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui debatendo o tema. Agora eu passo a palavra também para o professor Rodrigo. Bom, Miqueias, eu agradeço pelo espaço, parabenizo o comitê por essa iniciativa. Eu acho que nós temos que estar mobilizados, sim, e atentos a essa discussão, né? O espaço aqui foi para a gente poder aprofundar como a proposta está caminhando dentro do Congresso. Não sabemos ainda o que vai acontecer, né? Tudo pode melhorar ou piorar, né? Então, assim, a gente não sabe do que de fato qual será o desfecho. O importante é que a gente possa ter consciência, saber como o movimento está agindo, né? Os movimentos como um todo, para poder ter essa oportunidade de dialogar sobre essas questões da Previdência Social, que vão nos afetar aí pelos próximos anos, né? Agradeço o convite, agradeço o espaço e espero que a gente possa, a cada dia mais, aprofundar essa discussão
e tentar aí encontrar um caminho que não seja esse caminho, né, que me parece ser um caminho de muita injustiça, onde a população trabalhadora é que vai pagar o preço, né, de um possível descontrole econômico ou de políticas maiores que não fogem, né, da nossa competência enquanto trabalhadores, né? Então, obrigado, boa tarde a todos. Então, quero mais uma vez reforçar que esse vídeo da transmissão ao vivo também vai ficar gravado na página do Facebook. Curta a nossa página, compartilhe. Nosso objetivo é levar informação, é levar mais conhecimento para as pessoas de fato como essa reforma pode afetar você. Então, você que está assistindo o nosso vídeo, seja agora ao vivo, ou então que futuramente vai assistir, a gente não sabe se de madrugada, né, se de manhã, à tarde, mas enfim, compartilhe esse vídeo, ele pode esclarecer muitas dúvidas. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês que nos assistiram, que esteve conosco até agora, e fica aqui nosso abraço, nosso agradecimento, nosso abraço e agradecimento mais uma vez ao André e ao professor Rodrigo por esclarecer e estar disposto aqui para discutir o tema, né? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa página no Facebook, e nós deixamos aqui nosso agradecimento em nome do Comitê Regional contra a Reforma da Previdência. Esse foi mais um Comitê Responde, né? Foi o primeiro, na verdade. Nós teremos outros para discutir outros temas da reforma trabalhista, ou até mesmo discutir a reforma da Previdência, a questão da necessidade ou não da reforma trabalhista. Um abraço para você, muito obrigado.